Com som, hein, professor? Já conferi hoje se estava com som. Prontinho, vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar sobre as funções. A gente viu um tanto de introdução de função, eu falava, estamos vendo introdução de função, e a gente não sabia o que era essa função. Hoje a gente vai aprender o que é isso. Esse é um assunto bem cheio de conceito, sabe? Cheio de coisinha, um conceitinho aqui, um conceitinho ali, mas vocês vão ver que à medida que for passando o tempo vai ficando mais fácil, ao contrário das outras matérias. Talvez no final da aula vocês entendam o que vocês não estão entendendo no começo, mas se não estiver entendendo, me para, que eu faço vocês entender, beleza? Então vamos lá. A gente viu na aula passada que a gente pode relacionar dois valores, né, de um problema. A gente fez as tabelinhas, se vocês lembram. Aí a gente trabalhou com 3 exemplos. A gente pegou alguns números e descobriu o dobro deles. Esse foi um probleminha. O outro probleminha era da bateria, que se descarregava, né, ao longo do tempo. E o último probleminha era aquele preço que o taxista cobrava pelos quilômetros. Vou só pedir para alguém que está com o microfone aberto mutar, por favor. Conceição. Acho que é a Conceição. Eu consigo mutar ela aqui, depois ela consegue desmutar. Prontinho. E aí, se vocês lembram bem, né, desses probleminhas, todos eles tinham de semelhante, é que a gente entrava com um valor para receber um valor de saída. Ou seja, no exemplo dos números, a gente tinha que entrar com um valor para saber o dobro desse valor, né? A gente fazia até esse valor vezes 2. No exemplo da bateria, a gente entrava com o tempo para saber quanto de bateria teria ao longo do tempo. E o problema do taxista, a gente tinha que saber quantos quilômetros tinham rodado para a gente saber o preço a ser cobrado, né? Então a gente tinha isso de entrar com valor e sair com valor. Mas como assim entrar e sair com valor, né? O que eu estou falando? Então vamos lá. A gente pode imaginar então como se essas funções... Deixa eu aceitar a Cris. Boa noite, Cris. Então a gente pode pensar que é como se fosse... Boa noite. A gente pode pensar que todos esses probleminhas era como se fosse uma maquininha que a gente entrava com um valor e essa maquininha devolvia um outro valor para a gente. Então, o dobro desses números, o que era? A gente entrava com um número, por exemplo, -1, e essa maquininha transformava o número no dobro dele. Então, saía com o -2. O -2 é o dobro do 1. Então, essa entrada é o valor que a gente coloca no começo e essa saída é o valor que a gente recebe no final depois de fazer a continha. Então, se a gente colocar o número 2 nessa máquina de duplicar, ela vai me dar um 4, porque o 4 é dobro do 2 e assim por diante, né? Então, vamos lá. A ideia de funções ela é bem parecida com essa maquininha de transformar número. A gente tem um conjunto de entrada, que são todos os valores que a gente pode entrar nessa função, que a gente pode colocar lá no valor de x, quando a gente faz o cálculozinho, y é igual a tantos vezes x. Então, esse conjunto de entrada são todos os valores que a gente pode colocar nessa função, e a gente tem um conjunto de saída, que são todos os valores que essa função vai me retornar. Então, o que é essa função? Basicamente, a gente vai ter dois conjuntos e vai ter uma regrinha que vai conectar um conjunto ao outro. Se estiver muito confuso, vai ficar um pouquinho mais claro agora. Então, as funções, elas não precisam ser só de números. Claro que a gente vê só com números aqui porque a gente está no curso de matemática, né? Mas a gente pode ter relações entre nomes, letras, qualquer tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma regrinha, né, uma função, que é o seguinte: a gente vai relacionar cada uma das seguintes mães com o seu filho mais velho. Então, a gente tem dois conjuntos, um conjunto das mães, essas mães especiais aqui da sala, e um conjunto de filhos. Então, a gente tem a Carmita, por exemplo. Vinícius, só um minutinho, eu vou sair e vou entrar de novo, aí você me aceita, por favor? Tá, joia. Tá.
Será que ela demora? Vamos continuando. Então, a gente tem no primeiro conjunto as mães e no segundo conjunto os filhos mais velhos. Então, a gente pode relacionar a Carmita ao filho mais velho dela, que é o Lucas Fernandes. A Cris a gente relaciona ao filho mais velho dela, que é o Jonathan. A Graça tem a filha mais velha dela, que é a Patrícia. E a gente pode relacionar, né, cada elemento de um conjunto a um outro elemento de outro conjunto. E a Rosângela é a mãe do Francisco. Então, a definição de função é que a gente vai ter dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e essa função é essa relação que vai unir um conjunto a outro. Nesse caso, a gente tem dois conjuntos, o das mães e dos filhos, e a gente pode relacionar uma mãe a um único filho mais velho. Então, aqui a gente tem, chama-se função de um conjunto A em um conjunto B, qualquer relação entre esses conjuntos que faça corresponder a cada elemento de A um conjunto de B. Muito confuso, né? Mas, em outras palavras, o que é? A gente tem dois conjuntos e cada elementozinho é relacionado com outro elementozinho de outro conjunto. Mas é importante aqui esse um único elemento de B, ou seja, cada mãe ela só pode ter um filho mais velho, né? Não tem como ter dois filhos mais velhos. Então, isso que significa esse um único elemento de B. Então, basicamente, uma função relaciona dois conjuntos. Então, outro exemplo aqui que eu dei é que a gente pode relacionar as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F até Z, com alguns números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 26. O que são esses números? São a ordem que essas letras aparecem. O número A gente relaciona com 1, porque é a primeira letra do alfabeto. O B a gente pode relacionar com 2, o C com 3. O Z, que é a última letra, a gente pode relacionar com 26, que tem 26 números, né? O alfabeto. Então, o nosso conjunto fica desse jeitinho. Um conjunto são nossas letras, outro conjunto são esses números que a gente relaciona com as letras. E nossa regrinha é essa, de relacionar uma letra a um número, de acordo com a ordem deles. Então, esse é mais ou menos o conceito de função. Então, vamos voltar à definição de função. Então, chama-se função de um conjunto A em um conjunto B, qualquer relação entre esses conjuntos que faça corresponder a cada elemento de A um único elemento de B. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? A gente vai ter dois conjuntinhos, o conjunto A e o conjunto B, que vão ser ligados por uma regrinha. Essa regrinha chama função. E aqui a gente vai ter vários elementozinhos. E cada elemento de A, de um conjunto, ele corresponde a um outro elemento lá em B. Então, esse conjunto que a gente chama de A é o nosso conjunto de entrada, que a gente falou lá atrás, que são os números que a gente entra numa equação. A gente vai ver isso mais para frente, vai ficar mais claro. E aí a gente tem essas correspondências únicas aqui. Então, a cada elemento de A, né, cada pontinho desses, a gente consegue corresponder um elemento de B. Então, a gente consegue fazer uma flechinha de um elemento de A até um elemento de B, ligar esses dois conjuntos dessa forma. Então, vamos lá para mais algumas definiçõezinhas. É um tanto de nomezinho chato. Então, vamos lá. Uma função... Alguém pediu para entrar. Boa noite, Vinícius. Ó, uma função de A em B, ou seja, esses dois conjuntos, A e B, pode ser representada por um diagrama de flechas como o seguinte. É aquilo que a gente já estava fazendo. A gente estava ligando o elementozinho do primeiro conjunto lá em um outro elementozinho do segundo conjunto. Normalmente, a gente chama esses elementos do conjunto A, o conjunto de partida, de X. E os elementos do conjunto de chegada, a gente chama de Y. E é isso que vai ajudar a gente depois a montar aqueles gráficozinhos que a gente estava montando na aula passada, vocês lembram?
Então, nossos valores de partida, nossos valores de entrada de uma função são chamados de x e nossos valores de chegada são chamados de y. Vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente fizer alguns exemplos. Então, aqui fala isso, né? Nesse diagrama, x representa um elemento do conjunto A e y representa um elemento do conjunto B. É o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Então, vamos voltar lá naquele exemplo do dobro de um número que eu dei lá na outra aula. Mas quem não estava na outra aula não tem problema que a gente vai rever aqui. Eu tinha pedido, né? Eu tinha falado, eu tenho tais números, por exemplo, 1, 2, 3. Quais são os dobros desses números? Então, para o 1, a gente tinha o 2, né, que é o dobro de 1. O 2, a gente tinha o 4. O 3, a gente tinha o 6. Então, cada elemento desse, né, tinha um correspondente. Então, a gente define o conjunto de partida A como esses números que eu defini, né, que eu dei lá aleatoriamente, e eles são nossos valores de x. E o conjunto B, que é o conjunto de chegada, são todos os dobros desses números, que no caso lá eram 2, 4, 6, os dobros desses números, né? E a gente chama esses valores de y. Então, a cada valor de x, né, cada valor x do conjunto A corresponde a um valor de y. E a regrinha que dá essa função é y igual a 2x. A gente vai entender agora melhor num desenho. Então, vamos lá. O conjunto de partida A. Quem que é o conjunto de partida A? São esses números aleatórios que eu dei. Pode ser meio, pode ser 1, pode ser 1,5, qualquer número aleatório pode ser o meu número de partida, né, que faz parte desse conjunto de partida. E o conjunto de chegada são todos os números reais que representam o dobro desses números. O que são os números reais? Vocês lembram disso ou não? Foi uma coisinha que a Natália talvez tratou com vocês, quem já estava aqui no CP, né? Mas quem não estava, a gente pode relembrar. Os números reais são todos os números, inteiros ou não inteiros, que a gente pode imaginar. Então, o número 1 é um número real, o número 2 é um número real, o número meio é um número real, o número 0,25 é um número real. Então, esses conjuntinhos são feitos de números reais. Tem infinitos numerozinhos dentro desses conjuntinhos. Aqui eu coloquei só alguns para dar o exemplo. Então, se a gente partir do meio e a gente quer o dobro de meio, é meio mais meio, né, que é igual a 1. Se a gente quer o dobro de 1, a gente tem o 2. E assim faz a relação entre esses dois conjuntos. Se a gente tivesse o 0,25, qual que é o dobro de 0,25? A gente poderia relacionar com o dobro dele aqui. Isso, 0,50. E assim vai, infinitos números tem aqui dentro que tem seus correspondentes lá do outro lado. E por aí vai. E para cada valor de x, quem é o meu correspondente do dobro dele? É o 2x. Então, vocês lembram que eu falei que aqui são todos os valores que a gente vai chamar de y? Então, nossos y são o quê? São nada mais que nossos 2x. E isso aqui é uma regrinha de uma função. Então, a regrinha que relaciona esses dois conjuntos é essa função aqui, y igual a 2x, que nada mais é do que relacionar o dobro de um número a um número. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ô Vinícius, Oi, Graça. Talvez seja uma pergunta burrinha, né? Mas Não. talvez seja a dúvida dos demais, tá todo mundo quietinho. É o x, você somou x, 2x, é isso? Porque você pôs aqui 2x, mas é porque o x foi somado x, Porque 2x. Isso. É isso? Aqui são os então valores de x, né? Todos os valores que x pode assumir. Vocês entenderam isso? Você entendeu isso? Não, é porque aqui na relação de... Eu falei que poderia ser x mais x, né? Não. Desculpa.
por exemplo, você botou 0,6, é meio, né? Uhum. B deu 1. Aí quando É. chegou lá no X, é x aí corresponde a 2x, é isso? É isso, é porque o Não, então tá. 0,5 é 0,5 vezes 2, né? Sim, É porque Então. porque tá jogando o dobro, né, professor? Se for um Isso, X, então é 2X. isso, Tá vendo? isso. Porque tá dobrando como se fosse multiplicado. É isso? Exatamente. sim, mas Ô, agora é Vinícius, que eu entendi. Oi, Eu Paulo. entendi. nesse caso aí, em vez de eu colocar 2x, eu posso colocar, em vez do número, eu posso colocar 2x? Duas letras? Como assim? Eu vou fazer o dobro do x. Aham. Aí, em vez de eu colocar 2x, eu vou colocar a letra, só a letra. Como assim a letra? X. Assim? Isso. Por que você não pode fazer isso? Você pode fazer x mais x, né? Ah, X mais É x é a 2x. mesma coisa que 2x. Isso você pode fazer sim. ok. Tranquilo? Professor, Mas x Valeu. não pode fazer porque parece que está multiplicando, né? Não, Aí tranquilo. se multiplicar x vezes x, fica x ao quadrado, que aí já é outra coisa. Isso. Não, tranquilo. Então x mais Valeu. x você poderia fazer sim. Tá bom. Valeu. Alguém me chamou? Eliana. Oi, Eliana. Aqui, por que tem essas 3 bolinhas pequenininhas dos 2 lados? Ah, isso aqui é como se estivesse continuando, sabe? Ah, tá. Então aqui vai ter o x, aí depois vai ter um outro número, aí vai até o 1000. Só para falar que... Entendi. Só para dar um exemplo de um número grande. Entendi. Mas aqui tem infinitos números. Tem... Tá. Entendeu? Aham. Mais alguma dúvida, gente? Vocês entenderam que aqui é o 0,5 vezes 2, aqui é o 1 vezes 2. Eu entendi, mas depois eu esqueço tudo. Tranquilo. Mas agora você vai ter o papel na mão para você relembrar. Já veio aqui nessa apostila? Já. Tá bom. Tá lá pela página 32. Depois da página 32, os números começam a ficar meio doidos. Aí, mas tá Entendi. depois da página 32. Você pode olhar aí. Tá bom. Tá joia? Eu não Tá. entendi nada. Depois eu vou fazer aí eu te pergunto. Entendeu nada? Não, a gente volta, uai. Não, pode continuar aí com os meninos para não perder Não, a gente tá tempo. bem no comecinho ainda. É a Cris que tá falando? É. Então, Cris, a gente tá bem no comecinho. A gente pode voltar ainda. Não, pode continuar e eu vou prestando atenção. Já peguei a apostila, eu vou olhando aí eu te pergunto. Tá. Pergunta, Cris. Tira suas dúvidas. Mas o que... Ô, Cris, Minhas um resumo são rapidinho. todas. Um resumo rapidinho do que a gente viu até agora. Ô, professor. Oi? Vinícius, Oi? deixa eu te fazer só uma pergunta. Pode falar, Aqui, chefe. igual eu tô aqui no papel aqui, ó. O conjunto de partida. O conjunto de partida, vamos colocar assim, vai ser, por exemplo, o dobro dele vai ser sempre no Y, no de chegada. O Y é o de chegada, isso. O conjunto de partida é de onde a setinha tá saindo, tá vendo? A setinha tá saindo daqui, tá indo lá no dobro. O conjunto de partida é como se fosse o nosso X. Isso. Como aqui Isso é aí o Y mesmo igual a gráfico, 2x... aquele Oi? quadrado? Oi? Isso aí é o quadrado? Não, isso é o dobro. Pois Esse é o é, mas dobro. é aquele quadro que você ensinou lá do... Como é que é? O plano cartesiano. Cartesiano? Ah, não. A gente vai começar a ver o plano cartesiano depois. Isso aí é outra coisa? Mas a gente vai chegar no plano cartesiano. Tá quase. Pois é, meu neurônio derrete. Não, depois vai se ligar tudo. Tá bom? Só o seu não, filha. Mas, ô Cris, o que a gente viu até agora? A gente viu que uma função, que é o que a gente vai aprender nessa aula, é uma regrinha que relaciona dois conjuntos. Aqui, então, a gente tem um conjunto que eu chamei de números, que são números reais, né? Que é qualquer número que você imaginar. Então, dentro desse conjunto aqui, tem qualquer número que você imaginar. E esse conjunto, ele é ligado a um outro conjunto, que eu chamei de dobro, que são todos os dobros desses valores aqui. Entendeu? Então, a função é isso. A função é uma regrinha que relaciona dois conjuntos. Tá joia? E que regrinha que é essa que a gente viu aqui? A gente viu que esses valores que a gente chama de y,
eles são iguais a 2 vezes os valores de x. Então, é essa a nossa regrinha desse caso aqui. Essa é a nossa função. Ô, Vinícius, Oi, Rosângela. todas as vezes que tiver uma letra, aquela letra sempre ela tem que ser multiplicada igual você mostrou aí, né? Vamos supor que nesse X aí fosse um A. Então, Aham. no, Aqui seria um A. Sim, aí Uhum. a hora que você passar, seriam 2, 2 vezes A? Exatamente. Ou 2A? Ah, 2 vezes A. É, Não exatamente. impo- Ah, tá. Então, todas as vezes que tiver a letra, você tem que colocar a letra e colocar a multiplicação, que é o 2. Depende, isso? depende do que sua função pede, né? Essa função Não. Sim, é. sim. Eu digo nesse caso aqui, né, que você está mostrando aí. Aham. Não importa a letra, importa que você tem que colocar vezes 2. Exatamente. Ah, tá. Se aqui fosse uma estrelinha, aqui seria 2 estrelinhas. Estrelinha vezes 2, né? Qualquer letra Sim. que for aqui a correspondência vai ser 2 vezes a coisa que está aqui. Mas normalmente a gente chama E de quando x for- e y. Sim, aqui, mas, por exemplo, o número você já põe ele multiplicado do outro lado e sem colocar o 2, né? Não precisa de colocar, né? Não, Ah, tá. Tá É joia? igual esse 0,5 é igual a 1. Pronto, tá bom. O 0,5 corresponde a 1, né? Porque Sim. o 1 é o dobro do Aí você- 0,5. Aí não precisa de falar que multiplicou o 0,5 que virou 1. Não precisa, né? Não. Ah, tá. Entendi. Porque É aqui... como se, por exemplo... Pode falar. Pode falar. Não, é porque aqui Não, já é tá... igual... Já está subentendido que a gente está mexendo com a função y é igual a 2x, Ah, tá. tá? Então, quando sempre vier, né, do x para o y, sempre é a multiplicação. Sempre é o dobro. Nesse É caso, isso? sim. Ah, tá. Exatamente. Nosso y sempre vai ser o dobro de x, nesse caso, Sim. tá? Entendi. Então, se a gente tivesse o número 30 desse lado, se a gente tivesse um 30 aqui, desse lado ia aparecer o 60. 60. Tá joia? Se a gente tivesse o 0,1, Obrigada. a gente ia aparecer com o 0,2. Tá tranquilo? Sim. Entendi. Obrigada. Ficou tranquilo esse negócio de partida e chegada? Ficou. Então, é que... Agora, beleza. Beleza, isso mesmo, gente. Pergunta mesmo, senão eu vou indo. Então, uma coisa que vocês podem pensar também. O conjunto da chegada sempre vai depender da partida, né? Então, o valor que eu tiver aqui vai depender de qual valor que eu peguei lá. Entendeu? Por isso que chama partida e chegada. Um depende do outro. Nosso y depende do x. Tá joia? Entendi. Então, esse... Oi. Professor, Oi, Will. a nossa partida sempre sai do X, né? O Y, né? Sempre da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, né? Peraí. Da direita para a esquerda. Aqui são nossos valores de X. Isso, aí. E aí a setinha tá saindo daqui para lá. Isso. Da direita para a esquerda, que eu falei, não foi não? Não. Tô ficando confuso. Desculpa aí. Mas é isso mesmo, sai sempre da esquerda para a direita. Da direita do X pro Y. Ah, não, beleza. Tá joia? Valeu, obrigado. Nada. Porque se a gente pegasse da direita para a esquerda, já não seria o dobro mais, né? Seria metade. Você consegue ver por quê? Porque a metade de 2 é 1. Mas aqui a gente está vendo o dobro, né? Então é da esquerda para a direita. Mas a gente pode ter a função da metade também, mas aí seria diferente. Sim. Entendeu? Entendi. Pode avançar ou tem mais alguma dúvida? Por mim pode. Para mim tá tranquilo.
Tá joia. Então vamos falar um pouco de matematiquês, né? Falar um pouquinho de linguagem matemática. São vários nomes que a gente vai dar aqui, mas não precisa decorar, não. É só pra gente dar o nome pras coisas mesmo. É legal saber, né? Mas não precisa decorar, não precisa ficar atento nisso, assim, que não vai ser uma coisa cobrada, não. Mas o que eu quero falar aqui? O conjunto de partida, na verdade, ele não chama conjunto de partida. Ele chama domínio da função. Então, o conjunto domínio, ele tem todos os valores que x pode assumir dentro dele. Então, é chamado de domínio da função. E o conjunto de chegada, né? Todos os valores que possam vir a assumir o valor de y é chamado de contradomínio da função. Tá joia? Mas uma coisinha especial que eu tenho que falar é que aqui pode ter várias bolinhas que não recebam nenhuma flechinha. Mas todas as bolinhas que recebem uma flechinha é chamado de imagem. Então são 3 nomes aí que a gente aprendeu agora, que o conjunto de partida é chamado domínio da função, o conjunto de chegada é contradomínio da função, e esses valores que recebem a flechinha são chamados de imagem. Beleza? São só 3 nomes simplesinhos aí. Resumindo, x leva para y, que multiplica simplesmente aonde está a seta. Os outros números não têm importância para essa função, certo? É isso. Qual que é o nome onde está o y aí, que está escrito conjunto de chegada? Quais que são os nomes que você falou agora? Então, o conjunto de partida é o domínio. O conjunto de chegada é o contradomínio. É só isso? A gente só deu o nome para eles agora. Contradomínio. Tá joia? Anotou? É só para complicar a matemática, Cris. Complicar a cabeça da gente. Oi. É teoria de matemática, porque a gente estava Isso muda, esse nome seu vai mudar de novo? Não, agora vai ficar domínio contra domínio. Muda mais de igual de x passou para domínio, né? Isso. Não. O domínio continua o mesmo, Geraldo. O domínio, Geraldo, é um conjunto que tem todos os valores de x. O xzinho aqui é só um elemento dentro do conjunto. Entendeu? Tá. Só para me marcar agora. Então vou marcar isso aí, porque eu achei que ia mudar de nome de novo. Não. Era x, depois passou o nome de novo aí. Mas o domínio, não sei se ficou claro, mas é o conjunto que engloba todos os valores. Tá joia? Aí quando tem um tanto de bolinha dentro do círculo do y, é o que as bolinhas? Aqui é porque, por exemplo, se eu tiver várias bolinhas aqui que não recebem uma flechinha, o conjunto dessas... No caso, o A para B aí, que é o x para y. Isso. Vamos supor que eu tenho outros valores aqui e tem várias flechinhas, né? Percebe que algumas flechinhas não receberam... Algumas bolinhas não receberam flechinhas. Mas todas essas que receberam flechinhas formam um outro conjunto que chama imagem. Que no caso é duplicar. No exemplo anterior, que era a função do dobro, era duplicar, Alguém pediu para entrar aqui? Então, deixa eu aceitar. Oi, pode falar. A imagem é o dobro, então, no caso, estava querendo dizer. Naquele caso era. No caso daquele exemplo era. Oi, Carmita, boa noite, tá joia? Oi, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Estou joia, graças a Deus. Que bom. Ô, Vinícius. Oi. Muitas desculpas pelo meu horário de Nada, entrar, que viu? isso. Eu sei que você chega do trabalho agora, não tem problema não. Cheguei. Aí depois você assiste a aula, beleza? Tá bom. Desde o comecinho. Cheguei agora, estou só tomando uma água aqui. Tá joia. Obrigado, Vinícius. Nada. Meu Deus, gente, já são 7h40, eu nem vi a hora passar. Credo! Nossa Senhora, Então, mesmo. Vamos Sua lá. aula é muito Aula boa. boa é assim. Obrigado. É bom passar Boa rápido. mesmo. Tinha que ser 2 horários,
Eu vou começar a roubar o horário do Igor, eu vou falar com ele depois. Tem que ser 2 horários de matemática. Agora. Ele vai ficar bravo com a gente. Muito bom. Então, obrigado, gente. Prefiro matemática do que educação física. Ih, vou falar com o Igor, hein? Então, vamos dar um exemplo dessa imagem, que eu não sei se ficou muito claro. Então, vamos lá, um exemplo da imagem. Vamos considerar agora aquela função que a gente viu, né, do dobro, que é y igual a 2x. Essa é a nossa regrinha, né, a nossa função. Mas ela agora não engloba todos os números reais, ou seja, não é mais todos aqueles números que a gente imaginar. Agora a gente vai fechar esses valores só para alguns números naturais. Quem são os números naturais? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Esses números que a gente usa para contar coisa mesmo. Para dar uma simplificada para a gente. Então, o nosso domínio é formado pelos números naturais. Nosso contradomínio também é formado pelos números naturais. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O x e o y pode assumir agora só os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente agora não pode ter um 0,5 aqui. Entendeu? Uhum. Mas o que isso vai mudar pra gente? Eu falei que... professor. Oi. Aí, no caso, 0,5, ele não é número natural? Não. O 0,5 é um número... É um número real, mas é algumas outras coisas também, que eu não vou entrar aqui agora. Mas os números naturais, ele é 0, 1, 2, 3, 4. Esses números do dia a dia mesmo, sabe? Todos os números. Não. Tá. Ô, Vinícius, eu estava confundindo naturais com... Com inteiro? Não. Me fugiu aqui agora. Não, tá, pode, por favor. Pode ir? Não pode confundir os naturais, não pode confundir com os inteiros, não, tá? Com os reais. Tá, os reais. Com os reais. Os reais são todos, são o 0,5, 0,25, 0,2, né? Os naturais, eles são inteiros positivos. Tá joia? E os inteiros são, por exemplo, os inteiros, eles são uma letra Z, assim que a gente representa ele. Ele é infinito para esse lado, aí tem menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Os números naturais não, os números naturais não tem isso aqui não. Ele é do 0 para frente. Então a gente vai começar a tratar aqui agora de números naturais, que é o 0, 1, 2, do 0 para frente, igual eu falei. Alguém pediu para entrar aqui, só que sumiu. A grosso modo, esses números são aqueles que não são quebrados, né? É. Os naturais, né? Não são quebrados e não são negativos também. Decimais, né, professor? É os decimais, né? Não tem decimal aqui, né? É só os completos mesmo. Mas aí quando tem os quebrados, quer dizer os decimais. São os reais que a gente chama, né? Quando tem os quebradinhos, são os reais. E os reais englobam também os naturais. Uhum. Boa noite, Franciele. Então, agora a gente está tratando dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. E o nosso conjunto domínio, então, são os números naturais. Nosso conjunto contradomínio também são os números naturais. Então, aqui a gente tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5 e várias coisas. Aqui a gente também tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente pode notar agora que nem todos os números daqui recebem flechinha. Por quê? Se a gente multiplicar um número inteiro por 2, sempre vai dar um número par, vocês concordam? Então, aqui a gente vai ter o 0, o 2, o 4. Então, nossa imagem, ela é constituída por quem? Por todos os naturais pares. Beleza? E nosso contradomínio é por todos os naturais. Então, é diferente o contradomínio da imagem por isso. Não entendi não, Vinícius. Então, vamos voltar. Por favor. Onde você se perdeu, Rosângela?
nessa última explicação que você deu aí, que igual o zero está no começo e no dobro também. Mas aí você fez uma continha que eu não consegui entender. Ah, tá. Aqui, ó. Você entendeu que a gente tem os números naturais nos dois conjuntos, né? Sim. Então, aqui, tem todos os números naturais aqui no primeiro conjunto. No segundo conjunto, eu também tenho todos os números naturais. Quem são os números naturais? São o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Tá todo mundo aqui. Sim. Tá joia? Os dois conjuntos têm mais ou menos os mesmos números, são os números naturais. Mas acontece que aqui no conjunto de chegada, né, no nosso contradomínio, nem todos esses números recebem flechinha. O 1 não recebe flechinha, o 3 não recebe flechinha. Entendeu essa parte? Só o 5, no caso. O 1, o 3, o 5, nenhum... Oi. Eles não recebem a flechinha porque eles são ímpar? Exatamente, é. Apenas os números pares vão receber as flechinhas aqui nesse segundo conjunto. Por quê? Então é por isso que tem diferença, professor? Depois da multiplicação, né? É, depois da multiplicação só vai ter número par. No nosso então conjunto. É por isso que é diferente, né? É por isso que o contradomínio e imagem é diferente. Nosso contradomínio é constituído por todos os números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas nossa imagem é só esses números que recebem flechinha, que é o 0, o 2, o 4, só os números pares. Só pares. Só par. Entendeu? Entendi. Só o que tá de flechinha vermelha. É. E aí esse 1, 3, 5, o 7, todo número ímpar vai estar aqui dentro do contradomínio, mas não vai fazer parte da imagem. Ah, tá. Entendeu? Agora entendi. Agora entendi. Não é que eles não fazem parte, eles fazem parte, mas, porém, eles não precisam de aparecer. É isso? Não. Eles fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Ah, tá. Entendeu? Tá, agora entendi. A imagem, ela é um conjuntinho dentro do contradomínio. Mas aí, fora dessa imagem, tem os números que não entram nessa flechinha, que é o 1, o 3, o 5, entendeu? Então, os números ímpares não entram na imagem, mas entram no contradomínio. Porque se fosse aqui, teria que ser 2,5 para poder fazer 5, né? Aqui não... E aqui a gente está tratando só de números naturais. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, como eu te falei, né? Aqui não entram os números quebrados. Não. Certo? Não. Que são os reais. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Os números reais são os números quebrados e os inteiros também são reais, tá? Número real é todo número que a gente imagina, assim, dos números normais, vamos dizer assim. Mas os quebrados. Agora, agora, nos naturais, são só os números inteiros. São os números inteiros positivos. Ah, positivo. Tá? É porque tem o conjunto também, além dos números naturais, tem o conjunto dos inteiros também. Aí o conjunto dos inteiros vai englobar aí o -1, o -2, o -3, entendeu? Aí o conjunto dos inteiros, o símbolozinho dele é um Z, assim. Talvez vocês vão ver nos livros eles tratam mais ou menos assim. Dos naturais é um Esse N. é o símbolo dos números inteiros. Dos naturais é um número N. Dos reais é um número R. Tá joia? Só rever a matéria do ano passado, que tem tudo lá. Não, mas pode me perguntar também que eu relembro, não tem problema não. Não, mas porque tem os desenhinhos, tem Não, tudo, mas é porque tem gente que veio de outra escola, lá. né? Aí talvez não tenha visto. Não, tudo bem, aí eu respeito. Aí nesse caso pode me perguntar que eu falo sem problema nenhum. Mas nossos colegas aqui, todos têm essa matéria no caderno do ano passado. Aí pode até acessar a videoaula da Natália, né, do ano passado,
que tá lá no grupo ainda. Se quiserem, eu posso colocar a videoaula dela lá no Google Sala de Aula. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Ô, professor. Oi. Eu e o Francisco não temos, não. Tá, eu vou colocar a... Mas eu tô entendendo, professor. Eu tô entendendo certinho. Eu por mim, não precisa, não, viu? Não, mas quem quiser dar uma revisada, eu posso colocar o link lá, não tem problema nenhum. Tá joia? Uhum. Mas não é um Não, assunto que a gente vai... o seu mesmo, que a Natália era muito acelerada. Ela é ótima, uma gracinha, mas ela é muito acelerada. Tá, então, qualquer coisa vocês me perguntam. Eu posso, não sei, achar um material na internet e mandar pra vocês. Mas não é um assunto que a gente vai se prender tanto. Tá joia? Isso é mais tranquilo para ensinar. Obrigado. Eu também tinha dificuldade para me acompanhar, era uma gracinha mesmo. Ela era muito rápida? Muito aceleradinha. Não cheguei a conhecer ela, não. Mas um amor de pessoa. Oh, meu Deus. Ela com esse lapisinho aí parecia um furacão. Então, gente, o que a gente viu até aqui? A gente viu que a função é uma regrinha que conecta um conjunto até outro, e esses conjuntos são chamados de domínio e contradomínio. Tá joia? Então, vamos lá. Aqui eu dei um outro exemplozinho de função, que dessa vez é y é igual a x mais 5. Então, nossa maquininha agora, ela transforma o número de acordo com essa regrinha. E que mais que fala? O x e y, eles são números naturais, só que o x vale só de 0 até 3. Então, quem são esses números que o x vai valer? É o 0, o 1, o 2 e o 3. Porque o x vai de 0 até 3 e é número natural, então vai de 0 até 3. São só esses números que tem no meu domínio. Então, vamos lá. Se a gente tem aqui na entrada da nossa maquininha o número 0, o número 0 vai passar por essa continha aqui para a gente descobrir o valor de y. Então, nosso y é igual a x mais 5, nosso x é 0, então vai ficar 0 mais 5. Então, nosso y vai ser igual a 5. Tá joia? Ou preciso voltar? Repete essa aí, por favor. Vamos voltar. Entendi não, professor. Então, o que a gente viu até agora? Nossa função, ela conecta um lado, esse aqui é um lado, até outro. Um conjunto até outro, né? Uhum. E nesse meio do caminho aqui, esse número é transformado, não é? Sim. De acordo com alguma regrinha. Nossa regrinha dessa vez é y é igual a x mais 5. Ah, tá. Y é igual a x mais 5. A gente já tem os valores de x. Tá joia? A gente já tem os valores de x, que são esses aqui. Então, nossos valores de entrada são 0, o 1, o 2 e o 3. Se a gente entrar com o 0 nessa função aqui, no lugar do x, é só a gente substituir o 0 pelo x. Vai ficar y é igual a 0 mais 5. E aí a gente vai achar esse valor de saída. 0 mais 5 é 5. Então, nosso 0 corresponde ao nosso 5. Tá joia? Se for... Então, aí, professor. Oi. Então, aí o 1 então vai ser y1, 5. Y é igual a 1 mais 5. Ah, tá. Tá? Entendi. Que é igual a 6. Igual a 6. E aí o 2 vai ser o quê? O 2 vai ser o quê? Y é igual a 2 mais 5. É igual a 2 mais 5, que é igual a 7. Igual a 7. É. E o 3, mesma coisa. Y é igual a 3 mais 5. Y é igual a 3 mais 5, que é igual a 8. Igual a 8. Então, nossa regrinha agora era somar esse valor de x, somar com 5. Essa era a nossa regrinha de agora. Então, os valores de y que a gente obteve aqui, que nossa maquininha transformou, né, vamos dizer assim, foi 5, 6, 7 e 8. Sim.
Isso é bem parecido com aquilo que a gente fez semana passada, vocês lembram? Que a gente tinha, por exemplo, quanto que o taxista ia cobrar. Aí a gente fazia essa continha e colocava na tabela. É bem parecido, né? Vinícius. Oi? Nessa maquininha aí sempre vai vir um número aí, né? Sempre vai vir uma expressãozinha aqui, ó. Tá na boquinha dele aqui. Isso. Tá? Mas essa maquininha é só um desenho besta mesmo. Só para fazer essa máquina de funções. Ok. Tá joia? Mas normalmente você vai ter uma função, você vai ter os valores de x, e aí é só você substituir esses valores de x aqui. E aí você vai achar os y. Certo. Tranquilo? Okay. É bem parecido com aquilo que a gente estava fazendo na última aula, de preencher a tabelinha de acordo com o problema. Só que aqui a gente não tem um problema agora, a gente já tem a regrinha direto. Tá. Tá joia? Okay. Beleza. Então aqui a gente achou esses valores, né? Nossos valores de x são 0, 1, 2 e 3. E nossos valores de y, que é a nossa imagem nesse caso, né? Que é os valores de y, como eu expliquei lá atrás, é o 5, o 6, o 7 e o 8. E aí a gente pode conectar eles. Quando o x é igual a 0, a gente tem o 5. Quando o x é igual a 1, a gente tem o 6. Quando o x é 2, é o 7. Quando o x é 3, é o 8. Beleza? Uhum. Então, o que a gente viu aqui é que a gente tem o domínio, que é os valores que entram, e a gente sai aqui com os valores da imagem. E aí, como que a gente lê todo esse probleminha aqui numa linguagem matemática? Não precisa se agarrar a isso também não, mas é legal saber aqui. Então, vamos lá. Considere a função x igual a y igual a x mais 5, com x e y pertencentes aos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, e x valendo de 0 até 3. A gente escreve como? A gente indica quem são nossas variáveis, que é x e y, e aqui essa barrinha significa tal que, tipo assim, x e y, tal que x e y pertence, esse é um pertence, aos números naturais, e o x está entre 0 e 3. É a mesma coisa que eu escrevi aqui. E a nossa regrinha é y igual a x mais 5. É assim que normalmente vem nos livros. Caso vocês peguem um livro para estudar, alguma coisa assim, vai vir desse jeitinho. Mas não precisa se agarrar muito a isso não. Tá joia? Porque isso aí confundiu muito. Confunde bastante. Alguns exercícios lá na apostila estão escritos desse jeito. Mas aí o que eu pensei? Eu pensei em escrever de uma maneira mais simples para vocês, quando eu pedi para fazer esses exercícios, né? Então eu acho que se eu escrever dessa forma aqui, ó, vocês conseguem entender, né? Consegue? É mais fácil. Sim. Então, por exemplo, que nessa... que aquele é grande, parece um é grande, aquele símbolo, o que ele significa mesmo? Significa que pertence. Ah, é. Tipo assim, x e y pertencem aos naturais, entendeu? Uhum. E aí o x está entre o 0 e o 3, e o y é igual a x mais 5. Então, para essas... maior e menor, né? Que você tá falando. É que o x aqui, o x ele é maior que o 3, mas é maior que o 0, mas é menor que o 3. Então, o que isso quer dizer? Que o x está entre o 0 e o 3. Tá? Mas não precisa aprender toda essa linguagem não, que eu vou escrever de uma maneira mais simples quando vocês forem fazer o exercício. Deixa eu ver quantas horas. Isso, falta só 3 minutinhos. Então eu vou finalizar por aqui. E eu vou recomendar que vocês façam só o... para fixação mesmo, não é
Não é obrigatório. Quem já tiver com a apostila na mão, né, até amanhã, eu acho que vocês já vão ter, façam... peguei a minha. Então, Sim. aí eu recomendo que Vinícius, vocês façam... Oi, Eu peguei lá hoje, obrigada, viu? pegou, Carmita? Só que peguei, só que eu passei lá, né? Só que eu não olhei ainda, não tive tempo Ah, de tá olhar. jóia, eu tô- tá jóia. Obrigada, viu? Nada. Então, gente, depois da matéria que tiver lá depois da página 32, como eu falei, né? Mas tá escrito como página 82, porque tá uma loucura essas numerações. Mas tá depois da página 32. Vai ter lá, atividade 1, pontos e figuras. Aí eu vou recomendar que vocês façam a número 1, que é o que a gente falou nessa aula aqui. Não é nada muito difícil. São algumas perguntas mais de conceitozinho mesmo. E aí, qualquer dúvida, vocês me mandam. Tá joia? Para Não fazer precisa e enviar para entregar. você? Oi? Para fazer e enviar para você? Não precisa entregar, não. Essa semana Ô, também não vai Vinícius. ter nada para entregar por enquanto, não. Oi? Esse 1 menos A, Ah, B, não. C, D. Aqui é a número 1, letra A, B, C e D. Ah, tá. Tá joia? Atividade 1, Rosângela. É. Sim. A número 1 vai ter, Tá difícil pra mim vai ver ter lá aqui. escrito desse jeitinho aqui, ó. Atividade 1. Pontos e figuras no plano cartesiano. Aí logo depois Ah, vai tá. ter número 1. Aí vai ter letra A, B, C e D. Ah, sim, sim. Aí é Obrigada. só para Agora eu fixar um pouquinho o conceito de função. Uhum, Tá joia? tá bom. E Obrigada. aí os outros a gente deixa para fazer mais tarde. Não mexe com os outros exercícios por enquanto não, tá joia? Uhum. E aí lá na apostila tem exatamente isso tudo que eu falei. Talvez numa linguagem mais fácil de vocês entenderem, talvez para relembrar, mas qualquer dúvida, como Sim. sempre, é só me perguntar. Tá Com joia, certeza. gente? Tá joia. Ó, acabamos no tempo certinho hoje. 8 horas. O Igor já chegou? Não, então a gente pode enrolar um pouquinho. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? É muitas. Muitas dúvidas? É um caminhão. Se você quiser anotar essas dúvidas tudo e me mandar, Cris, pode anotar. Eu vou fazer isso. Na hora que eu for fazer as atividades aqui, aí eu vou vendo o que eu tô tendo dúvida e vou Beleza. desmarcando e te falo. Mas aí, tá. Aí você lê a apostila, marca e me manda. Aham, Tá joia? tá. Mas talvez fique até mais claro pela apostila. Uhum. Tá bom, pessoal? Quando Aí- ler, Tá é ótimo. melhor pra fixar. Aí quem pegar a apostila amanhã já dá uma olhada. Tem também a parte da vitória lá no fundo da apostila. Acho que ficou bem legal. Ficou encadenadinho, ficou legal. Uhum. Professor, mas quem não conseguir fazer, não precisa fritar os miolos, não, né? Precisa não, Eliana. Mas se você quiser fritar o miolo e me chamar, pode chamar também. Tá bom. Aí a gente frita o miolo junto. Tá, Ô, joia. professor, Oi, Will. ô, professor, eu disse assim, eu peguei a minha apostila, né, hoje, Aham. né? E acompanhando a aula, acompanhando junto com a apostila é bem mais fácil. Você achou? Né? Que bom. Não, bem mais fácil, porque tem o desenho, né? A página é 77, essa que nós estudamos hoje. Aham. Aí o exercício tá A na parte- 82, eu acho. Olha aí. É Deixa eu ver aqui. 82. Uhum. 82, então, ficou bem mais fácil, o exercício tá aqui. Aí ficou bem mais fácil para a gente poder entender, né? O ponto X, da onde que sai, pro ponto Y. Então, assim, tem o desenho igual você faz aí. Acho que ficou muito bom. Ficou legal? Ótimo, né, na Beleza, verdade. então. Ficou bom. Parabéns, E Bruno. aí esse conteúdo de funções não fui eu que escrevi, porque é um conteúdo cheio de conceitozinhos, né? E aí eu tentava escrever, aí tinha que apagar e escrevia de novo. Aí eu acabei pegando um conteúdo que tá grátis na internet. E mais qualquer coisa eu vou saber explicar pra vocês, pode me mandar tranquilo. Eu acho que todo mundo tinha que ter condições de pagar um professor de matemática particular. Oh, meu Ia Deus. ajudar bastante. No papel, assim, é muito mais fácil, viu, Vinícius? Sem dúvida. Nossa, a gente entende que aí a gente pode olhar Ui. várias vezes, tirar as dúvidas com
com o próprio papel mesmo, lá na apostila. E, assim, eu agradeço, né? Você e a Vitória, por ter feito para a gente, doar seus tempos, né? Para fazer isso para a gente, só tenho que agradecer vocês, viu? Que bom que vocês Ajudando gostaram, muito. gente. Que bom que vocês Apostila. gostaram. O Igor já chegou aqui, então vou despedir de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa Até noite, semana que professor. vem, tá? Boa noite. Boa noite. Eu sei que é um conteúdo bem complicadinho, então pode me mandar, anotar dúvida, igual eu falei com a Cris. E é isso, pessoal. Até semana que vem, viu? Até semana que vem. Até. Obrigado, professor. Tchau. Bom descanso. Obrigado, Obrigado, tchau. Vinícius. Boa aula, viu? Muito obrigada. Obrigado. Tchau.